Glória a Deus. Meus queridos e amados, a paz do Senhor a todos. Eu quero, nesta rica e feliz oportunidade, externar aqui neste momento a minha gratidão ao nosso eterno Deus, ao El Shaddai, o Deus do meu louvor. E esta mesma gratidão se estende a cada comentarista, ao nosso redator, também a cada internauta, a cada ouvinte assíduo do nosso programa Leitura Diária. E desta feita, diante de um assunto tão importante, né? Onde a lição de número 6 do dia 8 de agosto vai estar estudando a seguinte temática: o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto da nossa lição está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo 9, que nos diz o seguinte: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que se te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. Glória a Deus. A verdade prática de nossa lição nos diz a seguinte expressão: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Bendito seja o nome de Jesus. Essa é a nossa verdade prática de nossa lição. E no nosso leitura diária nós tivemos os seguintes temas, né? Na segunda-feira, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 18, do versículo 1 ao 3, a amizade de Davi e Jonatas é um exemplo de companheirismo e fidelidade. Na terça-feira, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus cumpre com todas as promessas que ele faz. Glória a Deus. Quarta-feira, Romanos, capítulo 12, versículo 10. Devemos amar uns aos outros e honrar os amigos que Deus nos deu. Na quinta-feira, Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, que nos diz: Deus promove amizades com propósitos definidos. Na sexta-feira, Provérbios capítulo 17, versículo 17, que nos diz assim: É na adversidade que um amigo se torna um irmão. E na nossa temática, nosso tema de sábado, dia 7 de agosto de 2021, que tem a seguinte expressão: está no livro de João, capítulo 12, versículo 26, que nos diz: Aquele que deseja servir a Jesus deve segui-lo. Glória a Deus. Exatamente com essa expressão que vou acabar de ler para nossa meditação nesta oportunidade, né, que diz a seguinte expressão. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Glória a Deus. E nesta lição tão interessante, né, nesse tema tão propício para o tema geral de nossa lição, nós vamos ver exatamente a vida de dois homens de Deus, o morador de Tisbe, Elias, né, das montanhas de Efraim, e Eliseu, o seu sucessor. Né? E naqueles dias, falar a respeito da vida de homens como Eliseu e Elias trazia muita inspiração e admiração por conta do seu caráter, da sua conduta. E nós vamos observar também, meus queridos, que Elias, ele era uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. O profeta, o tisbita, o homem que se desprendia para fazer a vontade de Deus, né? E que obedecia os seus desígnios em tudo. Nós vimos na lição passada que durante o reinado de Acasias, que foi um reinado de muitas conturbação espiritual, que foi um reinado onde a idolatria estava generalizada, né? O rei de Israel adorava o deus de Ecrom, a Baal-Zebub,
E Deus, ele, em meio àquelas adversidades, em meio àquele momento de crise espiritual na nação, Deus se levanta e envia o seu servo Elias, que era um homem destemido, um homem que se preocupava em estar dentro e fazendo a vontade de Deus. Ele traz agora os desígnios de Deus, né, os oráculos de Deus, com juízo para aquele homem, mostrando que ele já havia mostrado a toda a nação de Israel que só ele é Deus, que só ele é Deus, e que ele não reparte de maneira alguma a sua glória com ninguém. Amém? E na lição em apreço, lição número 6, eu quero também aproveitar e abrir um parênteses, né? Domingo vai estar sendo comemorado, a gente sabe que é apenas uma data, porque Dia dos Pais são todos os dias, assim como das mães, mas nesse domingo vai estar sendo comemorado o Dia dos Pais, e eu quero aproveitar essa oportunidade e parabenizar você que é pai. Um feliz Dia dos Pais para você. Amém, meu querido? Que Deus continue te abençoando. E no propósito sucessório, né? Naquilo que Deus tem, nós aprendemos nessa lição algumas questões interessantes. A primeira é que vale a pena seguir os bons exemplos. Nós já vimos na lição passada, né, que Acasias, ele seguiu o mau exemplo de Acabe e de sua mãe Jezabel, e o final dele não foi um final bom, né, naquilo que Deus tinha preparado para ele, naquilo que Deus tinha pensado para um homem, para um servo dele, mas por conta de seguir o mau exemplo, né, a sua vida foi tirada aqui da terra de uma forma tão rápida, né? Seu reinado durou apenas 2 anos, mas nós vamos encontrar na lição em apreço o quanto é bom, o quanto é importante você seguir os bons exemplos. No contexto bíblico, no sentido espiritual, a vida de um homem de Deus, de um servo, de uma serva abnegado, vale a pena a gente procurar seguir, porque a Bíblia diz que o Senhor confirmará os passos de um homem bom, de um homem justo. E o profeta Elias, ele era essa pessoa que, além de ser destemido, além de ser um homem temente a Deus, ele procurava com zelo fazer a vontade de Deus com caráter, né, inibado, um homem objetivo em palavras, um homem propício a obedecer à voz de Deus e, claro, ele tinha, durante o seu ministério de profeta, né, muitos homens que eu seguia, tanto a questão das escolas, né, dos profetas que foram no ministério de Eliseu mais tarde, posteriormente aperfeiçoado, mas já no tempo de Eli existia vários profetas e o sonho de cada um deles naquele dia, dos filhos dos profetas, era ser o sucessor de Elias. Mas é claro que Elias já havia escolhido o seu sucessor Eliseu, e a Bíblia nos mostra, né, aquela prova tão bonita quando Deus ele revela a Elias que o vai tomar para si, né, e chamando ali o seu servo e também induzindo ele a trazer a lição de teste para Eliseu, né? Quando ele diz, olha, o Senhor me mandou, aleluia, aí para Betel, e Eliseu, tu fica aí, Eliseu, porque Deus quer que eu vá mais adiante. E aquela revelação mostra, né, o cuidado, a prontidão de Eliseu ali, né, a atenção, o cuidado daquele que tem um bom exemplo, né, a seguir. Ele disse, não, vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei. Todos nós sabemos que aquilo era um teste, né? E mais uma vez o servo de Deus revela mais uma vez que Deus mandou ele mais adiante, né? Mandou ir até Jericó e tu fica até aí que eu vou mais adiante. E mais uma vez Eliseu disse, não, eu não vou te deixar, vive o Senhor, vive a tua alma que eu não te deixarei, né? E interessante que tanto em Betel quanto em Jericó, né, como ali no Jordão, existiam ali pessoas, filhos de profeta, que Deus também já havia revelado, porque existia um propósito, né, de Deus para com os filhos dos profetas. E a Bíblia nos diz que depois de Elias chegar no último ponto, antes de Deus mandar a porção dobrada para Eliseu, antes de Deus tomar Elias para si, antes de Deus cumprir com a promessa de Elias, nós vamos entender que naquele momento ali, né, Eliseu mais uma vez ele passou naquele seu último teste, naquele seu último momento, e quando Deus o toma Elias para si, cumpre os desígnios do coração do servo obediente, do candidato à sucessão, Eliseu, pois ele era um homem
que o seu anelo não era ter porção dobrada para ter eminência, mas sim ter porção dobrada para fazer mais pela obra de Deus, para fazer mais pela causa santa do Senhor. E nesse intuito, né, Deus usa Elias, cumpre a promessa na vida de Eliseu, e quando Eliseu volta, né, para outra margem do Jordão, abre, fazendo ali o primeiro milagre notório, está ali aqueles 50 filhos de profeta, e eles se prostram, não em sinal de adoração, mas em sinal de reconhecimento que de fato Eliseu agora era o profeta, né, que estava agora de forma completa, assumindo ali a condição de sucessor de Elias. E por isso aqueles jovens o reconheciam, era um reconhecimento, Deus usando os homens, né, para reconhecer o senhorio de Deus, para reconhecer a chamada de Deus na vida de um homem, né? E agora está pronto Eliseu para cumprir, né, com todos os desígnios de Deus, né, fazendo a obra, né, pois ele já existia para ele um exemplo muito clássico que era Elias. Elias, ele foi um homem que deixou bons exemplos, e a gente vai observar na história de Eliseu. É claro que o tempo não nos vai permitir narrar todos os milagres, mas aí está registrado na Bíblia, né? O primeiro milagre que Deus usa Eliseu para fazer quando este, aleluia, abre o Rio Jordão com a capa de Elias, né? E a partir daí nós vamos perceber que Deus, ele está confirmando o seu ministério, que ele está, aleluia, cumprindo com o anelo de Eliseu, né? Cumprindo com a vontade dele na vida de Eliseu, confirmando ele para, além de suceder o profeta Elias, dar continuidade àquele ministério que foi e que é um ministério muito importante na vida dos servos e na vida da igreja, que é o ministério profético. Glória a Deus, né? Que é a missão de estar declarando a vontade de Deus para o povo, que é de estar declarando a vontade de Deus para a nação, e que é, aleluia, um privilégio para quem assim o faz, né? E na vida de Eliseu nós vamos encontrar várias situações, né? Mais uma que marcou muito a vida dele, que marca muito a vida de um homem e de um profeta, de um servo de Deus, é o reconhecimento. Não que o homem ele deva buscar aplausos, porque nós sabemos que, biblicamente falando, o aplauso pertence a Deus, mas o reconhecimento, né? Primeiro foi quando ele volta do Jordão, quando os filhos dos profetas, 50 jovens, se prostam, reconhecendo que ele é o sucessor de Elias. E na questão da sunamita, né? Quando ele passava ali sempre naquele caminho, uma mulher, a serva ali da cidade, ali de a sunamita, reconhece Eliseu como homem de Deus. Eu vejo que este que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. É um reconhecimento, isso para quem faz a obra do Senhor é importante, né? E na sua vida, no seu ministério, Deus usa aquele homem para denotar, né, todos os seus desígnios, e usa ele com ousadia para profetizar, para falar com autoridade, para dizer que somente ele é Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero deixar essa reflexão, lembrando que a nossa aula de domingo vai ser uma bênção, porque Deus é na minha e na tua vida, amém? E frisando algo muito importante, que o ministério profético hoje, ele não está de uma forma em atualidade como estava nos dias de Eliseu, porque não está sendo administrado agora por uma pessoa e sim por uma instituição, né? Porque hoje não está mais delegado apenas a uma pessoa, e sim a igreja, né? Naqueles tempos existia o ministério de profeta, existiam os profetas, existia a escola de profetas, mas nos dias atuais existe o ministério profético, né? Que é delegado por Deus através do seu Espírito Santo à igreja, que é exercido pela igreja na íntegra. A igreja traz a mensagem profética de Deus para o mundo. Mas eu quero concluir aqui desejando para você uma boa aula, dizendo para você que Deus é na tua vida, né? Dizendo para você que é bom ter um bom exemplo, mas melhor do que ter um bom exemplo para seguir é você ser um bom exemplo, e Deus conta com você, né? Porque Jesus, ele disse: aquele que me serve, este me segue, e o meu Pai o honrará. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida, uma boa aula, né? E que Deus continue nos ajudando. Espero estar em um próximo comentário no meu, no seu, no nosso Leitura Diária. Fiquem todos na paz do Senhor.